Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Lisiane Fux, eu sou fotógrafa, mentora de fotógrafos e a gente está aqui no meu espaço, que é um estúdio de locação chamado Casa 342, onde eu montei um cenário super lindo de Dia das Mães. Eu vou contar para vocês todos os detalhes desse cenário, vou falar para vocês para quem eu criei esse cenário e vou dar várias dicas para você, fotógrafo, tanto você que tem estúdio fotógrafo, quanto você que não tem estúdio, mas que pode ser que tenha um estúdio na sua cidade que funciona assim como espaço de locação. Então vamos falar um pouquinho desse cenário e também um pouquinho sobre o Dia das Mães. Embora esse espaço seja o nosso menor espaço, ele é o espaço mais versátil que a gente tem por conta da iluminação e também por ele ser o espaço mais branco, mais clean. Então eu sempre coloco as mini sessões ou as campanhas aqui nesse espaço. Ele também é um espaço privativo que tem banheiro, tem porta para fechar, as clientes conseguem ficar aqui com uma privacidade um pouco maior e a gente inseriu nesse cenário alguns elementos chaves que vão ser utilizados tanto na nossa sessão de Dia das Mães e que depois eles vão se tornar elementos do estúdio, do nosso estúdio de locação também. Sempre que eu vou pensar numa campanha, eu trago algumas referências e trago para as tendências do momento. Então, qual que é a tendência do momento? É o minimalismo. Daqui a pouco eu acho que o maximalismo ele vai entrar, mas ele vai entrar de uma forma diferente, não como ele era. Eu quis trazer um cenário mais minimalista, pensando em todo mundo que vai utilizar esse cenário. Não só nós fotógrafos, mas também os criadores de conteúdo, também as agências de publicidade que fazem algumas campanhas para algumas marcas, para algumas lojas e também para os fotógrafos poderem locar para atender suas clientes e nós aqui atender também algumas clientes, porque a gente vai ter uma fotógrafa exclusiva da casa que faz parte do meu time, que vai estar fotografando essas mães. Então eu tinha que pensar num cenário como um todo, versátil tanto para nós na fotografia, como versátil também para todo mundo que vai utilizar ele. Então qual que foi o meu elemento principal desse cenário? Foi essa escada big. Eu vou mostrar o quanto ela é big subindo nela pra vocês. E, gente, essa escada eu já tinha um desejo no meu coração de fazer ela para um dos nossos espaços, pra gente ter essa versatilidade de elementos. A gente trabalha com cubos, a gente trabalha com banquetas, a gente trabalha até com escadas menores, mas eu quis fazer essa escada e, gente, ela é de rodinha, tá? Eu não vou movimentar ela agora pra eu não mover ela, mas a gente pensou em tudo. A gente pensou em tudo menos em algumas coisas que eu vou dar essa ideia pra vocês. Essa escada, eu tenho uma referência, vou colocar a referência aqui. Ela não é igual da referência, mas eu vi esse estúdio com essa escada vindo da parede e falei, cara, ia dar muito legal uma escada dessa pra cenário e eu vou aproveitar pra usar no cenário de Dia das Mães. A gente fez ela de MDF cru e pintamos ela de branco. Vou deixar também aqui um videozinho a gente pintando a escada. Pintamos ela de branco mesmo e é a madeira mais leve que tem. Então eu acredito que ela foi feita no pinos com madeiras finas. A Silvia, que é minha arquiteta, precisou desenhar essa escada porque a gente precisou chegar no tamanho ideal. A gente precisava pensar no degrau que fosse fácil, né, para a mãe sentar, para as modelos sentarem, para não ser uma escada só cinematográfica, porque ela pode ser utilizada mesmo. Então a gente pensou em campanhas de noiva subindo aqui, inclusive já tem uma foto de uma noiva de um editorial de casamento, eu vou postar aqui pra vocês, a noiva subindo, a mãe com a criança brincando, a família toda, todas as gerações, se a gente quiser. Então eu pensei em viabilizar essa escada para que ela pudesse depois ficar como outros cenários também. E por que que ela é crua? Porque eu posso pintar ela da cor que eu quiser. Se a gente fizesse essa escada branca, ela ia me impedir depois de eu mudar de cor. Inclusive eu tenho uma escadinha muito antiga, deve ter uns 5, 6 anos, e ela é um MDF branco, e ela só consegue ser branca, eu não consigo mudar ela, a não ser que eu envelope ela. E aí cada envelopagem é um custo que a gente tem. Então isso aqui, óbvio que a gente tem um custo com tinta, mas um custo muito menor. E a gente pode pintar só o degrau, eu posso pintar só dentro se eu quiser. O que eu já pensei? Eu já pensei como aqui eu fiz ela curva, eu já pensei que isso aqui pode servir também de painel no futuro. Então aqui a gente pode adesivar de madeira, porque hoje já existem. Vocês vão ver usar essa escada muito mesmo. Façam com o marceneiro, né, da confiança de vocês. O nosso marceneiro, ele fez um encaixe de 2 partes, então ela tá dividida em 2, por quê? Pra gente conseguir movimentar ela depois. Ela tá aqui no espaço fashion, a gente fez pra medida que coubesse aqui. Ela é a protagonista do nosso cenário, a gente precisava depois
pensar nos elementos pra compor, pra deixar uma composição clean e minimalista, mas ela é o nosso, tipo assim, carro-chefe do cenário. Foi nela que eu pensei. No começo era ela e um colchão aqui pras mães, e aí depois o colchão ficou um pouco inviável, porque eu achei que ele ia roubar muito a atenção da cena da escada. Então a gente não colocou ainda, a gente ainda tá em fase de teste. Eu gosto muito de fazer os ensaios testes, porque o ensaio teste que me mostra a possibilidade do que eu consigo colocar, se tá muito vazio, se tá muito poluído, se tá versátil pra gente também na sessão, se as pedras não estão perigosas para as crianças, os galhos, a gente pensa tudo nisso nos ensaios testes e não naqueles ensaios depois com as nossas clientes. Então aqui tá a escada, falei dela, só que tem um problema, gente, tem um problema. A gente pensou em tudo, né? Eu penso em tudo. Eu penso na escada, eu penso em sentar, eu penso no curvo, eu penso no pós-escada para eu conseguir utilizar essa escada no ano todo. A gente só esqueceu de medir. A gente mediu tudo, a gente mediu a altura da parede, a gente mediu as alturas que a gente queria, a largura que a gente queria, mas a gente esqueceu de medir a porta da entrada do estúdio. Então a dica que eu dou pra vocês, não esqueçam da porta da entrada do estúdio. A escada quase não passou. Ela tava pronta, vou mostrar uma foto aqui pra vocês do perrengue, tá? As fotos aqui do perrengue. Gente, ela quase não passou na entrada do estúdio. Então a minha recomendação pra vocês é que o marceneiro de vocês ou monte essa escada já no espaço que ela vai ficar, ou que ele faça ela em 3 partes, por ela ser gigante mesmo. Lizzy, precisa ser uma escada imensa desse tamanho? Né, meu espaço não cabe. Às vezes você pode fazer uma menor, mas eu indico que você faça isso aí com as medidas lá com o seu marceneiro, porque o tamanho do degrau influencia, no tamanho da curva, no tamanho das rodinhas, tudo isso acaba influenciando também. E aí o que aconteceu? Quando a gente colocou a escada aqui, ela ficou gigante do jeito que a gente queria, só que eu tenho um teto aqui que ele é um pouco industrial e eu acho que não combinaria com a pegada do que a gente queria passar, que é um tom mais acolhedor, um tom mais aconchegante, uma coisa mais clean, porque ele pesa um pouco por ele ser industrial. Então o que a gente trouxe? A gente trouxe todos esses voais que foram pregados ali em formato de decoração de festa mesmo, tá? Uma ripinha de madeira, a gente enrolou ele ali, a gente não, né? Eu contratei um rapaz que enrolou ele ali, pregou nessa madeira, fez um pouco desse movimento, então eu não fiz tipo com costureira, porque isso acaba encarecendo muito o nosso custo. A gente sabe que a gente acaba tendo um custo ali mínimo pra gente querer gastar com as sessões para que ela seja lucrativa para nós no final. Então a gente utilizou, não sei se daqui depois eu vou deixar ou se depois eu vou tirar, tá? Eu só comprei o voal do mais barato mesmo, acho que a gente pagou R$11 no metro. A gente utilizou aqui 30 metros de voal, tá? Por quê? Porque a gente pensou em 6 camadas justamente para trazer essa suavidade ali nas fotos e nos vídeos, para ter movimento. A gente vai colocar um ventilador para que tenha esse movimento do voal. Alguns já estão pregados, ó. O que a gente fez? A gente espalhou vários ganchinhos, mostra aqui. A gente espalhou vários desses ganchinhos que a gente compra em Multicoisas, não sei se Multicoisas tem em todo lugar do Brasil, mas nessas lojas tem de tudo, e aí a gente acaba colocando do jeito que a gente quer. Então, por exemplo, esse voal aqui, ele pode tanto ficar aqui, quanto a gente pode prender ele pra cá, a gente pode prender ele no ganchinho aqui, a gente pode fazer toda essa flexibilização dos voais, ou dos voal. A gente pode fazer toda essa flexibilização do tecido para trazer um pouco mais de aconchego e nem o ensaio ficar igual ao outro. A gente colocou um lá no fundo porque quando ele movimenta fica bem bonito e também para dar uma escondida aqui. E aqui a gente tem alguns elementos, ó, que atrapalharia um pouco no nosso cenário, tá vendo? Isso aqui eu pensei em colocar uma parede de gesso, mas aquilo que eu falei, o custo vai ficando mais caro. E tudo que a gente coloca custo, que depois a gente não consegue remover, de fato não é inteligente. A escada não, a escada eu vou tirar daqui, eu vou usar ela o ano inteiro em outros cenários, em outras campanhas, vai ficar aqui para locação. A gente pode mudar a cor dessa escada. A escada eu consigo usar ela infinitamente de mais vezes. Aqui se eu colocasse uma parede de gesso, não, ela ia ficar ou fixa aqui, ou quando eu finalizasse as sessões eu ia ter que tirar. Então, o que a gente fez? A gente colocou um voal que super escondeu em algumas fotos, eu vou mostrar pra vocês. Em algumas fotos a gente usou o prisma também, porque o prisma ajuda a gente a esconder um pouco ali, e o telhado não apareceu, que era a nossa função principal, esconder um pouquinho desse telhado. Gente, aí o que eu trouxe? Eu pensei em colocar só uns mármores, a minha ideia principal era achar umas pedras assim,
e colocar só os galhos entre as pedras e fazer uns caminhos aqui no meio. Essa era a minha ideia principal. Mas quando a gente vai colocar a ideia em prática, nem sempre sai como a gente deseja. E aí o que aconteceu? Eu não encontrei pedras maiores. É muito caro. Eu até encontrei, mas tipo assim, custava 5 mil reais a pedra. Eu ia ter que trazer ela com um muque pra cá, era uma pedra gigante. Mas existem concreto, existe gesso, é porque a gente não tinha tempo. Então, como a gente não tinha tempo, eu acabei indo nas marmorias e ficou caríssimo. E aí, o que eu fiz? Eu fui no pessoal que fez o mármore aqui da Casa 342 e ele me emprestou algumas dessas pequenas. Ele utiliza essa pra fazer colagem na parede, colagem, sei lá, em piscina, em decoração, em fachada de casa. E depois eu vou devolver essas peças pra ele. Quando chegou aqui, ficou vazio. O cenário ficou um pouco vazio, ficou só os galhos, ficou um pouco sem sentido. E aí eu acabei investindo nesses vasos, foi também um investimento que eu fiz numa loja de decoração daqui, que tem muitas coisas lindas e os vasos de madeira estão super em alta, mas pode ser vaso de barro, podem ser outros vasos, às vezes você tem algum vaso aí que você pode pintar. A gente tinha pensado em pintar alguns dos nossos vasos, caso a gente não achasse nada, mas eu achei que a madeira trouxe o toque acolhedor, trouxe o quentinho. Nosso cenário estava muito frio, ele acabou ficando frio porque ele estava 100% branco. Aí o que eu pensei? Eu falei, se não der certo eu vou pintar a parede de bege. Era uma das possibilidades, inclusive a gente ainda está testando o branco, o 100% branco, porque a gente pensou em talvez trazer uma cor, um cinzinha, para deixar ainda mais sofisticado, mas ao mesmo tempo acolhedor, porque o branco tá muito claro, então tá rebatendo o branco do chão, tá rebatendo o branco do teto, acaba que eu não tenho aquela sombra no rosto e eu gosto um pouco de trazer a sombra, então fica uma foto mais chapada, tá ficando algo mais clarinho mesmo, embora era o que eu queria, na hora que a gente fotografa e na hora que a gente faz os ensaios testes, a gente acaba mudando um pouco de ideia ali. E aí a gente trouxe uns banquinhos para as crianças sentar, para nos ajudar até nas possibilidades de pose. A mãe pode sentar com a criança, ela não fica só na escada, porque aqui a gente quer trazer uma versatilidade do cenário, tanto para as mães quanto para as crianças. Eu já fiz o ensaio com o meu filho, vou postar aqui os videozinhos para vocês. A gente já testou o cenário, essas pedras a gente já arrastou, a gente já mudou a escada de lugar, porque tava um pouco perigoso bater o pé aqui. Quem lembra que eu já quebrei um pé numa sessão de Dia das Mães, inclusive, que eu quebrei o dedinho? Eu falei, gente, me lembrou meu dedinho, pelo amor de Deus, se alguém tropeçar aqui, então vamos cuidar, vamos empurrar um pouco pra lá. E lembrando que aqui é o nosso fundo infinito, então sim, a gente vai precisar fazer o retoque da pintura. Só quem trabalha com fundo infinito, tanto de MDF quanto de concreto, sabe que isso exige uma manutenção. A gente tá um pouco acostumado, mas a gente quer deixar sempre clarinho, limpinho. Daria pra colocar um tapete aqui também, mas eu achei que poluiu muito quando a gente inseriu o tapete. E aí a gente vai acabar pedindo assim não tem como pedir para as mães não utilizarem o sapato, então a gente vai fazer a manutenção diária aqui, que é só passar uma demão de tinta, alguma coisa, exige um pouquinho dessa manutenção por estar tudo clarinho. A não ser que no chão fosse algum piso, alguma coisa, aí eu acho que não teria necessidade. Mas, resumindo, esse é o nosso cenário. Eu quis contar um pouquinho da história para vocês, trazer as referências. Tô disponibilizando aqui o modelo da nossa escada para vocês, para também, às vezes você quer fazer um investimento, quer no futuro, num outro cenário, mais pra frente, eu acredito que a gente vai utilizar muito ela em outras campanhas, em outras fotos, em outros cenários e depois vai ficar ali disponível para casa também como um cenário extra, um cenário a mais. Depois eu vou deixar umas fotos aqui no resultado, confiram lá no nosso Instagram, @LisianeFux, é o meu Instagram, onde eu dou dicas para fotógrafos, falo sobre tudo sobre fotografia, como a gente vive da fotografia, e a gente também tem o @casa342, que é o nosso estúdio de locação que se encontra aqui, para vocês seguirem também e ver tudo o que tá acontecendo. Gente, foi um prazer, mais um vídeo. Escrevam aqui qualquer coisa, as dúvidas, se vocês gostaram, ou mandem alguma coisa pra mim lá no meu direct que eu posso estar. A gente vai falar sobre isso agora nos próximos dias, e se alguém fizer, manda referência pra mim, manda fotinha pra mim que eu vou querer ir lá curtir e comentar no cenário de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.